Olá, povo de Deus, boa noite. Olha, que alegria poder estar com vocês nesse momento, compartilhando este grande movimento da Missão Caleb. Se eu estou usando essa transmissão, é porque você já viu que não deu certo estar com você. Mas olha, eu gostaria muito de poder estar, mas as responsabilidades e demais agendas da função não deu para conciliar com esse encontro do Caleb. Caleb eu sou, para a Missão Caleb, nós vamos. Olha, eu quero falar desse assunto para você nessa noite, mas antes de fazê-lo, peço que você feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai de amor, obrigado por essa oportunidade de estar falando aos Calebs, aos jovens e líderes da tua igreja. Que teu Santo Espírito me use, me motive, me ilumine e me capacite para a abordagem desse tema. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Olha só, quando você fala para a Missão Caleb eu vou, a pergunta que precisa ser feita é a seguinte: que missão é essa? Entendeu? Qual é a missão da qual você vai fazer parte? Se você não tiver a compreensão desse tema, você não vai cumprir o chamado do Senhor. Então eu quero falar desse assunto agora para você. Qual é a missão? Quando você diz, Caleb eu sou, para a Missão Caleb eu vou, você precisa ter uma resposta a essa questão. Qual é a missão que envolve os Calebs? Olha, a nossa missão já está bem pré-definida, porque, na verdade, no transcurso do tempo, nós nos acostumamos a pensar em missão de uma forma muito genérica. Imagine se cada um começar a pensar no seu conceito de missão. Ah, eu vou pintar a praça, isso é missão. Ah, eu vou construir uma casa, isso é missão. Ah, eu vou ficar parado no semáforo com uma faixa, com uma bandeira, isso é missão. Veja, tudo que você possa fazer, você pode chamar de missão. Mas para a igreja, missão, e para a Bíblia, missão é uma coisa só: fazer discípulos. Então, se você vai pintar uma praça na Missão Caleb e transforma esse movimento num processo de discipulado, está tudo certo. Se você vai construir uma casa e transforma esse movimento, esse processo, essa construção num processo de discipulado, está tudo certo. Se você vai para faixa de pedestre, para uma sinaleira, uma faixa na mão, seja lá o que for, e você transforma esse movimento numa missão em discipulado, aí você está no processo de missão. Agora, se você faz casa por fazer, pinta praça por fazer, escute, a prefeitura já tem quem faça. Pintar praça, a prefeitura já tem. Construir casa é só contratar alguém para fazer. Veja, eu quero que você entenda é que a gente não pode chamar de um ato isolado de missão. Missão tem que ter um ato ligado ao discipulado. Se não tiver, não é missão. Entenderam? Olha, veja só que aqui a igreja tem como declaração oficial de missão: fazer discípulos de Jesus Cristo que vivam como suas testemunhas amorosas e proclamem a todas as pessoas o evangelho eterno das 3 mensagens angélicas em preparação para a sua breve volta. Então, a nossa missão é fazer discípulos. Então, a vida de Caleb é testemunhar, proclamar e preparar pessoas. O Caleb, ele testemunha, ele proclama e ele prepara. Se você estiver fazendo isso, isso é missão. Aqui, no nosso conceito de missão, no conceito de missão da igreja, não tem construção de casa, não tem pintura de praça e nem tem parada em sinaleira. Agora, se tudo isso você pega para testemunhar, para proclamar e para preparar pessoas para a volta de Jesus, então você transformou qualquer processo em missão. Entenderam? Por que eu inicio fazendo essa ênfase? Por que eu inicio fazendo essa fala? Para quebrar um paradigma e até um modelo de missão extremamente equivocado dentro do Caleb. Você que vestiu a camisa do Caleb, você não vestiu a camisa de trabalhador. Você vestiu a camisa de missionário. Você não é um trabalhador urbano. Você é um missionário. Essa camisa aqui representa muito. Hoje, inclusive, eu estou estrelando o colete que eu ganhei, viu? Obrigado, pastor Luiz Antônio. Veja, você vestiu uma camisa de missão, não é uma camisa de trabalhador. E outra, se é camisa de missão, vale o tempo todo. Se você vestiu a camisa do Caleb só em julho, você não está fazendo missão. O missionário, ele vive fazendo missão o tempo todo, não vive fazendo programa. Se você vestiu essa camisa em julho para em agosto você jogar na gaveta e esquecer,
você fez apenas um programa. Nós não queremos isso. Vou repetir, nós não queremos isso. O que nós queremos como missão, como associação, como programa de campo, é que você esteja envolvido todo o tempo na missão. O que você semear agora em julho, pode colher em agosto. O que você semear em agosto, pode colher em setembro. Vale. Não é só o que vale acontecendo em julho. Em julho é o start. Julho é o movimento, não é nem o start. O start é em maio. Julho é um grande movimento do Caleb. Mas você iniciou esse processo lá em maio com as classes bíblicas. Então, eu faço uma ênfase na abertura dessa mensagem para você entender que você está dentro de um processo de missão, você precisa testemunhar, proclamar e preparar, porque senão isso não é Caleb, isso não é missão, beleza? Olha, existe um compromisso do membro que está associado a cada um de nós. Cada membro, leia aí comigo. Pode ler, eu não vou ouvir não, mas eu acredito que você está lendo. Todo mundo junto comigo. 1, 2, 3 e já. Cada membro e cada organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia são compelidos, sob a unção divina, a encontrar formas mais eficazes para cumprir a missão da Igreja, tal como está traçada na Declaração de Missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que é que eu chamo a atenção aqui? Cada membro e cada organização, portanto, tem a ver com você, pessoa, e tem a ver com nós, Associação Norte do Pará. Nós somos uma organização, você é um membro. Então, cada membro e cada organização da igreja são compelidos sob a unção divina. Grife isso, sob a unção divina, a encontrar formas mais eficazes para cumprir a missão. Significa dizer, queridos, que vale tudo, desde que esteja sob a unção divina. Não existe modelo, formato, não existe um estereótipo que não seja sob a unção divina. Sob a unção divina, você pode usar qualquer método, você pode encontrar a forma mais eficaz para cumprir a missão da igreja. E qual é a missão da igreja? Diga comigo, qual é a missão da igreja? Isso, fazer discípulos. Esta é a missão da igreja. Então, abra a sua Bíblia agora, pegue a sua Bíblia. Vamos ler 2 Coríntios 9, 6. Olha, eu estou apresentando uma mensagem como se fosse ao vivo, tá? Não tem edição, não. É do jeito que vai, bonito, feio, pigarreando ou não pigarreando. Vamos juntos, ok? Como diz o Luiz, pastor Luiz, vamos juntos, vamos com todos. Eu vou aqui com todos e com tudo. Vamos com tudo. Vamos lá, abrir a Bíblia. 2 Coríntios 9, 6. A sementeira e a colheita. E isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E o que semeia com fartura também colherá com fartura. Queridos, aqui está uma lei bíblica irrevogável, vamos assim dizer. Ela não vai mudar. É a lei da colheita e da semeadura. Quem semeia pouco, colherá pouco. Quem semeia muito, colherá com fartura. A minha pergunta é, que tipo de colheita você quer ter? O que você tem na sua mão vai produzir o quê? Me responda. Você, líder de igreja que está me assistindo, líder da igreja, o que será produzido com aquilo que tem na sua mão? Parou para pensar sobre isso? Ou será que você não tem nada na mão e está querendo colher um bocado de coisa? Porventura, você tem alguma semente em sua mão para lançar à terra? Quanto de semente você tem? Pouca? Saiba de uma coisa, a colheita será pouca. Muita semente? Tenha absoluta certeza, a colheita será farta. Essa é uma promessa de Deus. Ellen White, quando fala no livro Evangelismo, página 80, ela dá uma advertência. Arar superficialmente significa colheita reduzida e esparsa. Arar superficialmente significa colheita reduzida e esparsa. Então você precisa considerar cuidadosamente qual será a colheita. O que que você quer colher? Você quer colher muito? Então entenda, para colher muito tem que semear muito. No livro Beneficência Social, na página 317, Ellen White diz que se a coroa de nosso eterno regozijo irá de ser brilhante ou apagada, depende de nosso próprio caminho. Olha que coisa interessante, né? Se a coroa do nosso eterno regozijo irá ser brilhante ou apagada, vai depender do nosso próprio caminho. Você pode escolher se haverá brilho ou não na sua coroa.
você pode definir o final dessa jornada Caleb. O quanto você quer de colheita? O que é que você tem na sua mão? Vai colher pouco ou muito? Por favor, essa é uma ênfase que eu preciso fazer para você entender que o movimento do Caleb é um movimento missionário. Não é apenas um movimento eventual. Não é apenas um programa. Aqui na Associação Norte do Pará, nós não queremos um programa eventual. Para nós, quem é Caleb é em todo o tempo. Claro que nós temos hoje, no mês de julho, esse despontamento, essa celebração, esse apogeu do Caleb. Mas eu fico perguntando, o que você vai fazer em agosto? O que você fará em setembro? Nós temos um exército, são 8.000, são mais de 8.500 jovens na Associação Norte do Pará, alistados como Calebes, mais de 5.000 no Caleb do Lenço. Portanto, nós temos pelo menos uma força de 13.000 homens e mulheres, jovens, adultos, inseridos nesse processo da Missão Caleb. E se você se inscreveu só para encher o número de inscritos da sua igreja, você errou o alvo. Você se inscreveu, agora você vai para o trabalho. Tem que ir para a obra. Não lance a mão do arado e olhe para trás. Você agora pega no cabo da enxada. Sim, você se alistou no exército de guerra, no exército de força, no exército de combate. Quantos Deus precisa para fazer uma grande colheita? Olha, eu lembro que quando ele quis fazer uma grande vitória com o exército de Gideão, havia 35.000 homens e mulheres, guerreiros. E Gideão terminou com 300 e alcançou uma grande vitória. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não estamos olhando para o número em si. Número para nós não é apenas um fator pontual, é um fator a ser considerado. Entenderam? Deus, pela sua ação e através de sua ação, ele não depende dos números para produzir resultado. Mas todos os seus resultados produzem números. Então veja só, 300 homens com Gideão e a vitória extraordinária sobre o exército inimigo. Quantas pessoas Jesus tinha consigo no Pentecoste? Jesus havia subido aos céus e havia derramado aquele que era o Consolador, o seu representante na terra, o seu substituto. E no poder do Espírito Santo, aqueles 12 homens saíram para proclamar a mensagem e em apenas um só dia, 3.000 conversões. O que é que Deus pode fazer com 12.000? O que é que Deus pode fazer com 12 pessoas? Ele pode produzir um resultado extraordinário? E a minha pergunta é, se com 300 ele foi vitorioso, se com 12 o resultado foi extraordinário, o que Deus pode fazer com 13.000 homens e mulheres na mão dele? Vocês estão entendendo, irmãos? Nós não podemos cantar uma vitória aqui no campo. Temos 13.000, temos 8.500 Caleb, 5.000 Caleb do Lenço. Isso é bom demais para quem gosta de números. Mas para quem gosta de resultado, isso é um desafio. Eu quero resultado no Caleb. Pastor Luiz também quer resultado no Caleb. A igreja quer resultado no Caleb. Seu líder jovem também quer resultado no Caleb. Então a pergunta é, o que é que você tem na sua mão para produzir esse resultado? Você já parou para planejar a estratégia da sua missão? Como você vai conseguir resultados? Qual é o plano? Para o Caleb só existe um plano. O plano A. E eu queria pontuar aqui rapidamente algumas 5 ideias. Missão Caleb, ok? Então eu quero pontuar 5 ideias para que o plano A seja efetivo. Primeiro, você tem um acompanhante. Você está sozinho nessa jornada ou você tem alguém com quem você vai estar saindo para a Missão Caleb? Se não tem, convide. Porque se você não lembra, Caleb não estava sozinho, nunca esteve. Era Josué e Caleb. É verdade que Caleb se tornou um referencial bíblico por causa do projeto Caleb. Mas foram 2 os vencedores, Josué e Caleb. Não esqueça disso. Então, se você é Caleb, encontre agora o seu Josué. Vamos lá, se movimente aí na igreja. Se você ainda não formou uma dupla missionária, se você é Caleb, se levante e diga, João, Maria, José, Antônio, Pedro, Tiago, você quer ser o meu Josué? Você quer sair comigo para um programa do Caleb, para um movimento do Caleb?
para o projeto do Caleb, para a missão Caleb? Você quer ser meu companheiro, meu acompanhante na missão Caleb? Eu pergunto a você, você está com alguém para a missão Caleb? Não vá sozinho. Eclesiastes 9 já sugere para nós a importância de estarmos juntos, de ter um apoiador ou uma apoiadora. Minha sugestão, marido com mulher, homem com homem, mulher, os solteiros, né? Homem com homem, mulher com mulher. Planeje a sua estratégia de missão para que vocês estejam envolvidos nesse plano. Segundo item, você tem um interessado? Veja, você tem um interessado? Esse segundo ponto tem que estar na sua lista de ações. Alguém com quem você possa oferecer o estudo bíblico? Alguém que possa ter um interesse despertado na igreja? Qual é o seu plano? Se você não tem interessado, eu quero sugerir uma terceira. Você tem um amigo? Aí eu creio que você tem. Aí não dá para escapar, não. Pelo menos cada um de nós temos alguns amigos que ainda não conhecem a verdade, ainda não aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, fale de Jesus para essa pessoa, ofereça a ele a oportunidade de estudar a Bíblia. E não comece oferecendo estudo bíblico. Comece oferecendo esperança. Uma conversa assim, como quem quer jogar a conversa fora. E aí, como é que tá? Como é que tá? Como é que foi? E a semana, como é que está? Estou dando uma sugestão aqui. E aí, viu a última notícia aí? Viu como é que estão as coisas? Rapaz, aquele negócio lá no Afeganistão, ou então aqui, rapaz, aquela briga lá na Rússia, ou, rapaz, e aquela inundação lá no sul. Puxa a conversa. E você diz assim, o que você acha que está acontecendo com o mundo? Você acredita que o mundo possa ser destruído? Vá futucando, vá provocando uma conversa. Depois você pode dizer assim, escuta, você crê que Jesus vai voltar? De boa, fala para mim, tu acredita que Jesus vai voltar? Veja, se ele disser que sim, você abriu uma porta para o estudo bíblico. Se ele disser que não, você diz, rapaz, olha, eu queria estudar esse tema da volta de Jesus com você, porque, olha, eu acredito na volta de Jesus, e se tu me der uma chance aí, eu queria estudar esse tema contigo. Primeiro, trabalhe o interesse da volta de Jesus. Se ele aceitar Jesus voltando, é provável que ele aceite as demais doutrinas da igreja, porque Jesus é a nossa esperança. Eu quero dizer para você, jovem, adulto, querido líder de igreja, não comece oferecendo as 28 crenças, elas vão chegar em algum momento. Nesse momento de desespero que o mundo está, ofereça esperança, ofereça Jesus. Então encontre um amigo. Não é possível que você tenha um amigo que você sabe que vai para o inferno e você não fala nada disso para ele. Você que conhece a verdade, você que conhece o caminho, a verdade e a vida, você que tem a esperança na breve volta de Jesus, não lhe dói a consciência, o fato de você saber que amigos, familiares, colegas de trabalho, amigos do seu ambiente social, vizinhos, estão tudo indo para o inferno, porque não conhece a verdade. Você conhece o caminho, sabe como tirá-los dessa situação. Então, trabalhe intencionalmente. Fale, se esse amigo de fato é seu amigo do coração, não deixe ele ir para um lugar onde você não vai. Convide ele para ir para o céu. Quarto item, você tem uma mensagem? Olha só, é importante que você atente para isso. Primeiro, qual foi? Você tem um acompanhante? Segundo, você tem um interessado? Terceiro, você tem um amigo? Quarto, você tem uma mensagem? O que é que você vai dizer? O que é que você vai falar? Fale da volta de Jesus, acabei de explicar isso. Fale da volta de Jesus, fale da esperança. Diga que Jesus vai voltar. E você pode começar também testemunhando, porque no processo do discipulado, o Caleb testemunha, ele proclama e ele prepara. Testemunha sobre o que Jesus fez na sua vida, proclama as mensagens angélicas da breve volta do Senhor e prepara pessoas para a sua vinda. Então você tem uma mensagem, não vá para o Caleb sem ter uma mensagem. Você vai falar o quê? Você vai dizer o quê? Boa tarde, vem aqui para pintar a praça. Sim, e aí? Isso salva quem? Então, vá para o Caleb com o propósito de fazer missão. Missão na igreja é fazer discípulos. Discípulo se faz testemunhando, proclamando e preparando pessoas. A mensagem nós temos. É urgente, é contundente, não tem outra. Cristo está voltando. Você está preparado para ir com Ele? Essa é a nossa mensagem. Está no nosso nome, está no nosso DNA. Adventistas.
Quinto, vamos lá, recapitulando. Você tem um acompanhante, você tem um amigo, você tem um interessado, perdão, você tem um acompanhante, você tem um interessado, você tem um amigo, você tem uma mensagem e agora, você tem um alvo. Quantas pessoas você quer alcançar para Jesus nesse ano na Missão Caleb? Veja, o alvo não é batismo, o batismo é resultado. Você não mexe no resultado, o resultado não é seu. Agora, se você tiver um alvo de estudar a Bíblia com 4 pessoas, provavelmente uma se batizará. A chance de 1 para 1 é muito pequena. Eu não estou dizendo que não possa acontecer. Mas, estatisticamente, para você produzir, para termos um resultado de batismo, de pelo menos um batismo, alguém precisa estudar com pelo menos 4 pessoas. Isso é bíblico. Vá lá para a parábola do semeador. 4 solos. 3 deu errado. 1 fertilizou. Isso é bíblico. Então, é provável que você pregue a mensagem para 4 pessoas. Um vai estar com solo rochoso, outro à beira do caminho, outro entre espinhos, e um vai ser solo bom, vai produzir resultado. Então, você tem que ter um alvo. Não vá para a Missão Caleb sem alvo. Alvo de quê, pastor? Não é alvo de batismo, é alvo de estudo bíblico. Prepare pessoas para estudar a Bíblia com você, o resultado virá. Beleza? Vamos lá. Contar o exército de obreiros. A Ellen White falando dos jovens aqui. Contar o exército de obreiros como os nossos jovens, devidamente preparados, quão depressa se poderia levar ao mundo a mensagem de um Salvador crucificado, ressurgido e prestes a vir. Nós temos esse exército. Jovens, vocês são fortes. Agora, preciso estar devidamente preparados. Não é apenas vestir a camisa e não saber o que vai fazer. Imagine, um jogador de futebol do clube... Vou já criar uma briga aqui, tá? Do clube do Remo, veste a camisa e não sabe jogar futebol. Ou o jogador do Paysandu, veste a camisa e não sabe jogar futebol. Imagine você veste a camisa do Caleb e não sabe fazer missão. Entenderam? Nós devemos ser preparados. Converse com o seu pastor, converse com o seu líder jovem. Se você não sabe o que é que vai fazer na Missão Caleb, diga, eu vou, mas não sei para onde. Me diga o que é que eu tenho que fazer. Eu sei que vontade de fazer vocês possuem demais. O jovem é forte, gosta de desafio, aceita os desafios, tanto é que nós temos 8.500 Calebs na associação. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Agora, com tal exército de jovens devidamente preparados, quão depressa se poderia levar ao mundo a mensagem? Para vocês terem uma ideia, vamos fazer uma conta aqui, 8.500 Caleb corresponde a 4.250 duplas missionárias. Preste atenção nisso aqui. Se cada dupla missionária se comprometer a levar um batismo, nesse mês de julho, uma pessoa ao batismo, e estudar com pelo menos 4 pessoas e prepará-las para o batismo, pastor, mas não vai dar para batizar em julho. Não tem problema, irmão. Batismo não tem data marcada, a igreja que coloca essas datas para criar motivação. Batismo não tem data marcada, salvação não tem data marcada. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas pode ser em agosto, pode ser em setembro, desde que você esteja estudando. A certeza é, quem semeia, colhe. Agora, não queira colher se você não semeou. Não vai ter resultado. 8.000 Calebs para nós pode ser o momento da nossa glória, mas poderá ser o momento da nossa maior vergonha. Cadê o resultado de 8.500 Calebs na missão? Eu quero conclamar você, Caleb, a assumir o seu papel, o seu compromisso com a missão. Deus espera que você, devidamente preparado, leve a mensagem ao mundo de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir. Esse é a nossa declaração de missão da Bíblia. O voto à Bíblia envolve isso aí. Vamos lá. Você está envolvido na missão? Você está envolvida na missão? Você, Caleb? Responda. Se você vai, saiba para onde. E saiba o que vai fazer. Saiba o que queira alcançar. Tenha um projeto, não apenas uma vontade. Muito bem. Quero encerrar minhas considerações levando você a pensar sobre alguns assuntos importantes. Quando os discípulos estiveram unidos e oraram durante 10 dias, eles receberam o poder de Deus para cumprir a missão.
Eu quero conclamar vocês, jovens, parabéns às igrejas e às lideranças que estão já fazendo um movimento de oração pela madrugada. Existe todo um movimento acontecendo na associação em torno dos Calebes. Mas, por favor, irmãos, entenda. Alguém tem que suar a camisa primeiro para depois celebrar a vitória. Alguém primeiro tem que ir para a guerra para depois celebrar a vitória. Não é só celebração, porque tivemos 8.500 Calebes. É missão, com 8.500 Calebes envolvidos. Então, quero pontuar duas coisas. Nós temos tudo o que precisamos para fazer a missão. O poder já foi prometido por Deus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Recebereis poder. Tudo o que eu preciso para fazer missão Caleb é poder, não é camisa. Eu não sou nada contra a camisa, eu estou usando a camisa do Caleb, estou usando o colete do Caleb, mas isso não me dá poder nenhum para a missão. Isso apenas me expõe cada vez mais à missão. Vestir essa camisa significa dizer que eu aceitei o chamado. Agora, o chamado de Deus vem acompanhado do seu poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis então minhas testemunhas. Quero lembrar vocês que, olha, testemunhas aqui. É o que o texto afirma na nossa declaração de missão. O Caleb testemunha, ele proclama e ele prepara pessoas para a volta de Jesus. Agora, o start para o testemunhar é o receber o poder que já foi prometido, o poder do Espírito Santo. Tudo tenho, tudo posso. Por que tudo posso? Porque o poder é garantido. Esse poder é garantido na pessoa do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui está um aspecto importante para o cumprimento da missão. Tudo tenho o Espírito Santo. Tudo posso, porque tenho Cristo em minha vida. Esse poder é garantido, ele me fortalece. E tudo faço, porque esse é o desafio da missão Caleb. Tudo tenho, tudo posso, tudo faço. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Deus espera, querido jovem, queridos Calebes, que você seja um cooperador com a causa do Mestre. Isso implica dizer que você responde, eu vou. Quando você responde, eu vou, você crê que tudo tem, que tudo pode e que tudo irá fazer no poder do Espírito Santo. Temos um alvo, querido Caleb. Aqui na Associação Norte do Pará, nós temos o alvo de estudar a Bíblia com pelo menos 12.000 pessoas. Nós somos 13.000 Calebes. Caleb e Caleb de Lenço, somos 13.000. Imagine, eu não estou falando agora de alvo de batismo. Eu estou falando de alvo de estudo bíblico. Nós queremos batizar aqui na Associação Norte do Pará 3.000 pessoas. Para que isso aconteça, precisaremos estar estudando a Bíblia com pelo menos 12.000 pessoas. É muita gente? É muita gente. Mas nós temos uma missão extraordinária para os Calebes. Cada dupla de Caleb estudar a Bíblia com pelo menos 4 pessoas. E você terá um grande movimento de impacto. Quero conclamar cada um dos Calebes que estão nesse encontro, nessa noite ou nessa madrugada, nesse momento que estão me ouvindo, a fazerem um compromisso com Deus. Eu quero convidar você a se levantar nesse momento. Fique em pé. Quero convidar você para um momento de consagração do Caleb. E esse momento de consagração do Caleb envolve você orar pelo seu alvo. Então, eu vou dar 1 minuto de oração. Se você já encontrou o seu Josué, segure a mão dele, mão no ombro, ore com ele pelo alvo do seu projeto Caleb. Ok? Vamos lá? Fique em pé. Se já encontrou o seu Josué, ore com ele agora, em silêncio, pelo alvo de 4 estudos bíblicos. Vocês vão sair procurar entre os amigos, entre interessados, entre parentes, entre vizinhança, pessoas interessadas em estudar a Bíblia. Não sossegue até que você tenha pelo menos 4 pessoas estudando a Bíblia com você. Então você vai orar por esse propósito agora, ok? Eu vou estar aqui orando em silêncio e em seguida eu faço uma oração final de consagração. Oremos.
Grandioso Deus e Pai, nós estamos encerrando esse momento de reflexão na Tua Palavra, de motivação, levando cada um dos Calebes e membros que aqui estão ouvindo essa mensagem, levando-os à Tua presença nessa hora, para que Tu aceites, ó Pai, a oração que foi feita nesse lugar. Cada um deles, em oração, estabeleceu um compromisso, fez uma súplica em favor de pelo menos 4 pessoas estudando a Bíblia. Pai, favoreça para que eles encontrem muito mais do que isso, porque existe demais pessoas interessadas na verdade. Nós precisamos encontrá-las nas ruas, nas praças, entre a multidão, em meio à nossa convivência, na sala de aula, no lugar de trabalho, entre os nossos amigos, entre os nossos parentes. Por favor, Senhor, dê-nos o desprendimento para entender que a missão Caleb envolve testemunhar, proclamar e preparar pessoas para a volta de Jesus. Cuida dessa igreja, cuida desses jovens e não dê a eles o descanso até que eles possam ter a convicção de que estão preparando pessoas para o reino dos céus. Que eles possam semear muito, Senhor, para ter uma colheita farta. É o que te pedimos, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.